Oi, gente, eu vim trazer aqui para vocês hoje a palavra de Ezequiel, capítulo 43, que fala sobre a volta do Senhor. Nos capítulos anteriores, Ezequiel fala que Deus retirou a sua glória, né, do seu povo por conta das iniquidades, dos pecados, da falta de verdade em seus corações. E aí, nesse capítulo 43, o Senhor volta, né? Traz a sua glória novamente para o seu povo. E aí eu vim abordar alguns tópicos importantes, principalmente no que diz respeito à sua casa, o seu lar, né? Então, quem tiver Bíblia, abra no capítulo 43, lá no versículo 9. Fala assim: mais doravante, eles afastaram de mim as suas prostituições e os cadáveres de seus reis, e eu estabelecerei definitivamente minha morada entre eles. O que eu chamo aqui a reflexão? Deus retirou a sua glória por conta dos pecados, das iniquidades, né, do seu povo. Então, como é que a gente pode trazer isso para a atualidade? Minha unha tá horrível. Para a atualidade. Nós, povo de Deus, cristãos, muitas vezes caímos em pecados, principalmente por conta de três fatores. Se a gente escuta a palavra de Deus e não entende. Se aquela palavra que a gente escuta, nós não tivermos o entendimento do que o Espírito Santo quer falar, facilmente ela é distorcida. Então, o primeiro fator é esse. Segundo fator, a gente escuta, entende, mas na primeira dificuldade e tribulação, aquela palavra se torna inútil, porque a gente acredita mais na nossa dificuldade, mais no nosso próprio entendimento, do que realmente na palavra de Deus. Não tem confiança na palavra de Deus na hora da provação, da tribulação, da tempestade. E em terceiro lugar, as coisas do mundo. A gente entende a palavra de Deus, recebe com alegria a palavra de Deus, mas aí na hora de praticar, não praticamos porque a gente prefere as coisas do mundo. Nós não conseguimos dizer não às seduções do mundo, às coisas boas que o mundo oferece, porque nós estamos apegados a isso. E o que acontece, ao invés de crescermos na fé, nós paramos por aí e acabamos se afastando a glória de Deus. Como não dá para a gente servir a dois senhores, não se serve a Deus e a Satanás, então a gente para de servir a Deus porque não conseguimos se desapegar do antigo eu, né? Do antigo eu antes da conversão. É como se você tivesse um encontro com Deus, Deus lhe falasse: é assim, filho, que eu quero, que eu desejo que você viva, e você comece até a viver essa vida, só que aí aquilo que você viveu no passado era tão atraente, era tão gostoso, e você não consegue se desapegar e viver o novo de Deus. E por que mesmo querendo viver as coisas de Deus, esse grupo, né, esse grupo de estar apegado ao mundo, não consegue largar as coisas do mundo, as seduções do mundo, o antigo eu, porque não houve arrependimento. Porque não houve um exame de consciência de que tudo aquilo que você fez, mesmo que sem querer, você ofendeu o coração de Deus. Então, se não há arrependimento, você vai querer continuar vivendo a mesma vida. Se você não tem consciência de que tudo que você viveu machucou o coração de Deus, ofendeu a Deus, você vai continuar querendo ter as mesmas atitudes, porque você está vendo o bônus que aquelas atitudes te trouxeram, mas você não consegue enxergar o ônus e não consegue enxergar que isso machucou o coração de Deus. Então, antes de qualquer conversão, de qualquer segmento de caminho de Cristo, a gente precisa do arrependimento. A gente precisa consultar, né, ter em consciência
qual é as atitudes que a Kervin tinha que machucavam o coração de Deus, quais são os pecados de estimação da Kervin, né? Então é necessário o arrependimento em primeiro lugar, e depois do arrependimento a obediência. Você vai conhecer a Deus e assim você vai querer obedecer a Ele, obedecer os seus mandamentos, obedecer às suas vontades, né? E assim a gente vai em busca da santidade, que é a busca de parecer com Cristo, de ter um caráter cristão, e se afastar do pecado, e a busca genuína pelo Senhor através do louvor, da adoração e da leitura da palavra. Gente, vamos lá. Se eu vou para a escola, se eu for lá para a escola, eu vou aprender algo, né? E no final eu vou fazer uma prova. Se eu for para a escola e não estudar, e não ler, e não aprender aquilo que estão querendo me ensinar, eu vou tirar quanto nessa prova? No final do bimestre? Eu vou tirar nota baixa e não vou passar. A mesma coisa acontece com quem quer seguir a Deus, com quem quer seguir a Cristo. A gente precisa estudar, a gente precisa entender a palavra de Deus. E eu estou trazendo agora para a nossa vida cristã no dia a dia, né? Nós temos a nossa igreja, para quem frequenta igreja aqui, né? Não sei com que é que eu estou falando aqui, para você que está escutando que frequenta igreja, massa, que legal, mas a sua casa também tem que ser uma igreja. A nossa casa é uma extensão da igreja, nós somos uma extensão da igreja, nós somos a igreja. Não adianta, não, eu sou boa, eu sou santa, eu busco a Deus somente lá dentro da igreja, mas na minha casa eu busco idolatria, eu busco viver as coisas do mundo. O mais importante na minha casa são as coisas do mundo. A minha presença, quando eu chego perto das pessoas, ela não leva a Deus, ela leva o mundo, a moda do mundo, o que o mundo diz. E aí, onde está a conversão? E aqui, nesse capítulo do Ezequiel, ele fala que a glória de Deus é retirada. Se você não preserva o que Deus deseja de você, ele retira a glória dele. E, gente, viver sem a glória de Deus, para quem é cristão principalmente, é um tormento. É um tormento. As coisas dando errado e você se perguntando onde está Deus, e você para pensar assim, onde é que eu estou colocando Deus na minha vida? Será que eu tenho uma vida de oração diária, de comunhão diária com Deus? Será que eu levo Deus para as pessoas, principalmente dentro da minha casa? Será que eu estou sendo amor? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Mediante as pessoas que eu amo e que Ele me confiou? Essa é a reflexão principal. Será que eu louvo a Deus? Que eu busco louvar a Deus todos os dias? Então, se você quer essa proximidade, se a gente deseja a presença de Deus em nossas vidas, no nosso lar, na nossa família, é necessário atitudes nossas. E por isso que eu quis trazer aqui esse capítulo de Ezequiel, porque ele mostra exatamente o que Deus deseja de nós para que sua glória se estabeleça. Ele deseja arrependimento, obediência, busca por santidade, se afastar do pecado e busca genuína pelo Senhor através da palavra dele e pelo louvor. Tem um passo a passo a ser seguido. Então, se você deseja a glória de Deus na sua casa, comece primeiramente fazendo um exame de consciência de quais pecados você precisa se libertar. E aí busca a Deus verdadeiramente.